os astros do céu e o chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Abra sua Bíblia, querido, no livro de Josué, capítulo 7. Capítulo 7, verso 7. Nós vamos ler alguns versículos. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler juntos. Nós vamos fazer vamos separar alguns versículos, não assim, né, corrido, mas nós vamos falando ao decorrer do texto. Josué capítulo 7, verso 7, diz assim: Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentaramos com ficarmos da além do Jordão. Verso 10. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Verso 12, a parte B. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós conhecemos o Deus que nós servimos, ou quando não o conhecemos, nós infelizmente entramos por caminhos errados, por falta de conhecimento. A própria Bíblia vai dizer que o povo de Deus, ele peca por não conhecer as Escrituras. E quem não conhece as Escrituras, consequentemente, não conhece a Deus. E essa passagem aqui, querido, ela, né, de Josué, né, trazendo, Josué aqui já tinha substituído Moisés, e Josué fez com que o povo, né, atravessasse o Jordão. Por isso que ele diz aqui: para que, Senhor? O Senhor nos trouxe da além do Jordão para nós perdermos a batalha aqui. E o Senhor responde a ele, né? Porque o Senhor diz que há pecado no meio do povo, que o povo errou, o povo falhou. E Josué entra nessa questão, Josué entra nesse lamento, né? nessa tristeza do seu coração, pelo fato de Deus já ter abençoado tanto esse povo, né? Ele conseguiu atravessar o Jordão, ele venceu batalhas, ele conquistou, né, Jericó, entrou na cidade de Jericó. Deus deu aquela vitória linda, que as muralhas de Jericó, né, elas foram jogadas ao chão, e o povo, né, conquistou Jericó. Deus deu uma vitória linda ali. Então Josué já vinha de uma caminhada de vitórias com Deus. E quando chega aqui, numa cidade pequena, que era a cidade de Ai, uma cidade muito pequena, Josué perde a batalha, perde a peleja. E Josué fica muito triste, e ele transfere para Deus isso, porque ele chega diante de Deus, ele fala: para que, Senhor? O Senhor nos trouxe prometendo que nos daria vitória, e agora nós perdemos para essa cidade tão pequenina, que nós tínhamos no nosso coração. Já havia aqui conselho, já tinha alguém dado conselho a Josué, falado: olha, não precisa nem enviar todos os homens, uma quantidade de homens X é o suficiente para nós entrarmos e conquistarmos essa cidade. E Josué fez conforme lhe foi dado o conselho, porém, nem se eles entrassem com todo o exército, eles ganhariam. Deus daria nas mãos deles essa vitória. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer aqui na história que Acã, ele cobiça uma capa babilônica, ele rouba ouro, ele traz coisas de dentro da cidade de Jericó, coisas que não era para ter pego, coisas que não era para ele ter
ter escondido, né? Deus não deu essa ordem, Deus não mandou fazer isso. E nós aprendemos aqui que quando Deus fala para fazermos, né, existem guerras na Bíblia, batalhas na Bíblia que Deus deu ordem, depois vocês ficam com os despojos. Tudo que está ali de bom, né, de favorável, vocês podem pegar. Mas quando Deus diz não pega, quando Deus diz não faz, é porque Deus não está se agradando daquilo ali. Pode ser aos meus olhos uma coisa maravilhosa, pode ser bom aos meus olhos, pode me trazer assim, lucro aos meus olhos, mas para Deus não. Deus não quer que façamos, não devemos fazer. E a Bíblia diz que Acã, ele vai lá e lança a mão escondido, ele rouba. E ele sabe que estava errado, pensando assim, me escondi dos olhos de Josué, o meu líder, né? Eu fiz e Josué não viu. E ele esconde debaixo da sua cabana, debaixo da sua barraca, onde, né, ele estava lá acampado, de forma que ninguém visse, que ninguém descobrisse. Porque tudo, né, vamos aqui trazer para o nosso pensamento, com certeza Acã pensou, bom, agora, depois que passar tudo isso, eu tenho essa capa babilônica, eu tenho essas barras de ouro, né, de prata, seja lá o que for, né, todo o despojo que ele pegou, eu tenho tudo isso como uma riqueza para mim. Ele transfere para aquilo ali uma coisa tão insignificante diante do Deus que estava pelejando, do Deus que estava à frente, do Deus que estava caminhando com eles, o Deus que tinha dado nas mãos deles várias guerras, várias batalhas. Acã, ele vai e transfere para o ouro, para a prata, para essa capa babilônica, um valor, né, que ultrapassava a presença desse Deus. E Deus não se agradou. Mas Deus, olha só o que a gente aprende aqui. Deus poderia, antes de Josué entrar com o povo para vencer a cidade de Ai, Deus poderia ter falado, Josué, não vá. Josué, primeiro você passa uma revista nesse exército. Tem coisas erradas aí no meio que eu não estou me agradando. Mas Deus não fala nada. Deus se cala e deixa o povo ir. E deixa Josué enviar o povo, né, enviar o seu exército, né, com uma quantidade menor, porque a vitória era certa, a vitória já estava nas mãos deles, eles sabiam que iam vencer, porque já haviam vencido cidades muito maiores, já haviam conquistado coisas muito mais difíceis, então isso para eles não era nada. E o Senhor se cala, meu querido, diante dessa postura de Acã, um único homem, né? Mas por causa desse único homem, Deus permite Israel passar uma vergonha, Israel ser humilhado diante de uma cidade pequenina, que com certeza humilhou. Josué se sente humilhado por conta daquilo. Mas Deus nos traz um grande ensinamento. Às vezes nós pensamos assim, está tudo indo bem, está tudo certo, porque Deus tem abençoado, Deus tem permitido eu fazer isso, fazer aquilo. Aqui Deus estava permitindo eles saírem, Deus deixou que fossem lá e olhassem a cidade, visse que era cidade pequena, que voltasse, que desse conselho a Josué e que trouxesse palavras boas para Josué. Josué, com certeza vamos vencer, não se preocupe. Deus estava olhando tudo aquilo e permitindo, mas Deus tem a hora certa de colocar um ponto final naquilo que estou fazendo escondido de errado na presença dele. Deus tem um propósito em todas as coisas. E a Bíblia diz que eles entram na cidade, mas eles perdem a batalha. E aí no verso 7, Josué diz, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Para que, Senhor, o Senhor fez isso? Mas aí o Senhor lá no verso 10,
o Senhor responde: levanta-te, Josué, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, violou a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. É triste, é muito triste, meus queridos, pessoas dissimuladas, pessoas que fazem o erro diante de Deus, porque diante dele ninguém se esconde. Eu não consigo me esconder, eu posso me esconder da minha liderança, eu posso me esconder do meu pai, da minha mãe, eu posso me esconder dos meus irmãos, mas de Deus ninguém se esconde. E as pessoas, quando o Senhor coloca aqui, dissimularam. São pessoas, é terrível pessoas dissimuladas. Não sei se você conhece, mas existem aquelas pessoas que fazem o erro, mas se comportam de uma maneira tão bonita diante dos homens. Elas se posicionam de uma forma que ninguém consegue perceber que está errada, que está pecando, que está fazendo coisas que desagradam ao Senhor. É triste uma pessoa dissimulada, porque essa pessoa leva muitos, ela consegue conquistar até discípulos. O dissimulado, ele consegue conquistar discípulos após ele. Porque ele mostra coisas lindas que ele faz, porém só Deus conhece o que ele vem fazendo. Mas para o homem parece uma pessoa muito boa, uma pessoa íntegra, uma pessoa leal. O dissimulado, ele repugna, ele é repugnante a esse Deus que nos contempla, que nos vê. E o Senhor, por amor e por ver a tristeza de Josué, ele fala: Josué, levanta, anima-te, Josué, tem pecado no meio do povo. Ele não diz, Deus poderia falar, Acã pecou, Acã está escondendo isso lá na sua tenda, mas Deus não falou nada, só disse: Josué, tem pecado, Israel pecou, por causa de um homem, meu querido. Vamos colocar aqui toda a família, né? A família de Acã, ela perece. Acã e toda a sua família perece por conta desse erro, por conta deste pecado. Deus permite, né, que toda a família. Mas olha o falar de Deus, o que me chamou a atenção, esse colocar de Deus. Israel pecou. E eu botei no meu coração, lendo esta palavra, né? Às vezes por causa de dentro das igrejas, dentro da igreja do Deus vivo, a igreja toda vai perecer. Ou se não perecer, né, porque Deus, ele é misericordioso, mas vai pagar o preço por conta daquele ali que falhou, daquele ali que pecou, daquele ali que está usando de engano, de mentira. E a Bíblia diz que na congregação do justo, aquele que usa de engano, ele não permanece, ele não fica de pé, porque ele está sendo um mentiroso, ele está sendo uma pessoa que engana, uma pessoa que dissimula. E Deus, ele não se deixa escarnecer, ele está vendo tudo isso. E nós podemos aprender aqui nesta manhã que quando alguma coisa, por que não está indo bem? Por que eu não estou conseguindo avançar? Por que o meu ministério não está não está caminhando com êxito? Porque aqui era um ministério, a chamada de Josué era um ministério na vida dele. Ele substituiu um grande líder, né, o libertador de Israel, que foi Moisés. E Josué vê esse fracasso no meio do caminho. Acontece comigo, acontece com você, acontece na nossa vida, no meio da nossa família. E nós precisamos olhar, parar. Deus aqui chama Josué e fala: por que estás prostrado, Josué? Por que estás sobre o seu rosto? Josué vai ver, vai procurar, tem coisa errada aí no meio. Pois se até aqui eu tenho te abençoado, até aqui eu tenho dado as cidades nas suas mãos, vocês têm sido vencedores, tem erro aí, Josué.
Passe uma revista no meio desse povo. E assim é comigo, meu querido, assim é com você. Quantas vezes o Senhor permite coisas, né? No meio da minha família, no meio da igreja dele, né? Na caminhada do seu ministério, do meu ministério. E o Senhor quer que nós paremos e começamos a avaliar o que está acontecendo. Se até aqui o Senhor tem estado comigo, se até aqui eu tenho vencido, se até aqui eu tenho avançado, Deus tem me abençoado. O que está acontecendo? E aí há a necessidade de descermos aos pés desse Deus e buscarmos a Ele em oração. Josué, ele põe o povo, né? Ele chama o povo para uma santificação. Vamos buscar a face desse Deus. Vamos clamar a Ele. E Deus há de nos mostrar aonde está o problema, aonde está a dificuldade. Por que nós perdemos essa batalha que já estava aos nossos olhos ganha, já estava nas nossas mãos. Essa cidade, em vista do que nós já vivemos, essa cidade não era nada. E assim é comigo e com você. Nós olhamos e falamos, isso aqui é moleza, isso aqui eu vou alcançar, porque coisas piores ou por situações piores eu já passei. E Deus me deu nas minhas mãos, Deus me deu a vitória. E quando chega às vezes diante de uma situaçãozinha de nada, um probleminha de nada, nós perdemos. Precisamos voltar atrás, buscar a face do Senhor e descobrir por que estamos passando por esse problema. Que nós possamos aprender, meu querido, nesta manhã com esta passagem, por causa de um erro, de uma falha, Israel perdeu uma batalha. Talvez você não esteja entendendo por que está batendo nesta porta e ela não se abre. Porque você está clamando, pedindo ao Senhor uma saída e a saída não se apresenta. Volte para os pés do Senhor. Clame a Ele, busque a Ele, vá para as madrugadas, vá para o seu quarto, fecha a tua porta, vai clamar a esse Deus, santifica a sua vida, se separa para esse Deus, entra por um caminho de santificação e Ele há de responder. Por que a porta não abre? Por que o caminho não se apresenta? Por que a situação não é resolvida? Esse Deus, ele contempla todas as coisas, ninguém se esconde. E outra coisa, meu querido, ele não é injusto. Às vezes pensamos, por que Deus está fazendo isso comigo? Eu sou tão bonzinho, eu sou tão servo, tão ativo, eu sou um crente tão perseverante, estou sempre na presença dele. Ele não é injusto. Quando nós estamos vivendo alguma coisa difícil, nós precisamos olhar para nós mesmos, olhar as nossas pegadas, as nossas caminhadas e ver aonde foi que fracassamos, aonde falhamos, porque Ele é Deus e é um Deus de justiça, é o justo juiz. Ele jamais julga uma causa e vai ser injusto por ela. Com esta causa, esse é o Deus que nós servimos, que possamos aprender com esta passagem, que possamos colocar no nosso coração que nós precisamos andar em justiça, em honestidade e em verdade na presença desse Deus, para que possamos ser vencedores, ou como diz a sua palavra, mais que vencedores. Que Deus te abençoe, meu querido. Eu te convido nesse momento, fecha os teus olhos comigo e vamos orar a esse Deus. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, te glorifico, Senhor amado, por esta oportunidade, por esta palavra de despertamento para a minha vida e para a vida desse que, Senhor, há de ouvir esta mensagem. Meu Senhor amado, ser conosco, toma minha casa, toma minha família, toma esta família, toma este moço, esta moça, Senhor, esse ministério, esta igreja. Toma nas tuas mãos, Senhor. Em o nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, não só hoje, meu querido, mas para todo sempre.